Você sabia que os pacientes com a doença de Parkinson também podem apresentar alterações visuais? Nós consideramos essas disfunções visuais como um sintoma não motor. Muitas vezes no consultório eu tenho os pacientes queixando-se de dificuldades para ler, visão dupla, dificuldade de focalizar aquela letra ou mesmo alterações de cores. Tem dificuldades na parte de discriminação de cores. Outra alteração visual bastante comum seria aqueles pacientes que apresentam alucinações visuais. Os pacientes que chegam a ver coisas que na verdade não estão lá, ou mesmo alterações de formatos de objetos, ou seja, tem uma cadeira e ele pensa que ali é alguma outra coisa. Para falar um pouquinho mais sobre essas alterações visuais, eu trago aqui para vocês a oftalmologista Paula Murad. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Paula Mourad, estou aqui hoje a convite da doutora Mariana Moscovici, que é uma grande amiga, neurologista, especialista em doença de Parkinson, e ela me pediu para falar para vocês hoje um pouquinho sobre as alterações visuais que podem acontecer nos pacientes com doença de Parkinson. Então, os pacientes com doença de Parkinson, eles têm ou uma diminuição, uma perda nas células produtoras de dopamina. E isso pode afetar tanto o córtex visual quanto a retina desses pacientes com doença de Parkinson. Então, esses pacientes eles começam a ter uma diminuição na qualidade de visão. Então, muitas vezes a gente faz a medida de acuidade visual no consultório, a acuidade visual às vezes nem é tão ruim, mas a qualidade de visão é ruim, acontece uma diminuição na sensibilidade do contraste, eles começam a ter uma alteração na visão de cores, uma desorganização na visão de cores, começam a ter dificuldades em observar, a ver detalhes em objetos mais na região periférica do campo de visão. Coisa muito comum é a dificuldade na leitura, o aparecimento às vezes de visão dupla, porque eles começam a ter uma dificuldade na movimentação ocular, eles começam a ter uma dificuldade na convergência dos olhos e isso atrapalha muito na questão da visão de perto, principalmente. Então, os estudos eles mostram que, em média, 78% dos pacientes que têm a doença de Parkinson vão ter pelo menos um sintoma visual em algum período da doença, algum estágio da doença. Outra coisa importante é que esses pacientes têm muita alucinação visual. E isso é pior em situações de baixa luminosidade e quando os pacientes já não têm uma qualidade de visão muito boa. É quando essas alucinações visuais elas se exacerbam. Outra coisa muito interessante é que as alterações visuais nem sempre acontecem simultaneamente nos dois olhos. Elas podem ter evoluções diferentes. Isso mostra que muitas vezes as lesões são pré-quiasmáticas. E atualmente pode ser usado um exame oftalmológico, né, um exame complementar chamado de OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, que vai avaliar as camadas de fibras nervosas da retina. E os estudos têm mostrado que os pacientes com doença de Parkinson costumam ter um afinamento na camada de fibras nervosas da retina. E já tem até se usado o OCT, essa avaliação oftalmológica, para tentar correlacionar o afinamento com o estadiamento da doença. Então, alguns pacientes com doença de Parkinson, eles podem se beneficiar com um tratamento específico, né, com o uso da dopamina, para tentar melhorar um pouco a qualidade de visão, tentar melhorar a qualidade da visão de cores, a sensibilidade do contraste, desde que o neurologista julgue necessário. Então, eu queria agradecer novamente a doutora Mariana Moscovici pelo convite e eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento.